Claro, não, perfeito. Como eu te comentei, né, quando a gente falou a primeira vez ali, a gente gosta de estar perto de pessoas que têm o mesmo propósito que o nosso, né, que é o de ajudar aí, o ser um agente de transformação da indústria do futebol brasileiro, né? Então esse é o nosso propósito, é que a gente atua visando isso, né? E todas as pessoas que a gente puder se aproximar para ajudar nisso, no nosso propósito, a gente está sempre aberto aqui a estar junto, né? Não, obrigado. E se você já quiser, tá, Fabiano? Quiser se apresentar, falar um pouco mais sobre a Claro. Futilink, agora é com você, fica à vontade. Tá. Eu vou fazer bem brevemente aqui dois slides só aqui de uma apresentação que a gente tem. Eu até mandei para vocês por e-mail essa apresentação. Vocês devem ter recebido aí um e-mail às 8h30 com os dados de acesso à plataforma. E junto nesse e-mail tem também essa apresentação, tá? Que é uma apresentação que a gente faz normalmente para os clubes, mas aqui de uma forma bem breve, aqui também para não tomar muito tempo de vocês. É importante apresentar aqui quem nós somos, né? Então, nós somos o Futuri Football Company, essa é nosso grupo de empresas, né? Nossa marca-mãe. E a gente tem essas 4 unidades de negócio, Futuri Media, Academy, Pro e Futilink. A gente vai falar do Futilink aqui depois mais para frente, mas Futuri Media é a nossa parte de conteúdo, foi quando a gente surgiu, né? A gente surgiu através do conteúdo para falar sobre futebol de uma maneira diferente do que se falava até então. E ainda se fala, ainda tem muito disso também de futebol com bom humor, né? Futebol com entretenimento. E a gente entendia que existia espaço para falar sobre futebol com uma outra visão, uma visão mais analítica, mais séria, mais business, né, do negócio. E foi com isso que a gente começou ali fazendo produção de conteúdo. Isso foi gerando ali um engajamento de um público bacana, assim, né? Claro que é um nicho, né, de mercado, né? É um nicho de público, mas foi atraindo uma comunidade bacana que começou a demandar da gente cursos para aprender a falar sobre futebol ou ver futebol da maneira com que a gente falava nos nossos conteúdos, né? Então, com isso a gente abriu um braço de educação apps que a gente ouve dos clubes que são nossos clientes também, né? Então a gente também recebe muita solicitação, né, de indicação, por exemplo, de profissionais para as diferentes áreas, né, na lista de desempenho, de mercado, executivos. Então a gente tem um braço de educação para formar esses profissionais também, né, junto aí com a FPPA também, que é com a mesma missão, né. Depois alguns desses profissionais desses alunos foram indo para os clubes, inclusive algumas pessoas que trabalhavam com a gente. Chegando lá, nos convidaram também a participar para ajudar nos clubes na estruturação de processos, de tecnologia, né? Então a gente começou a ajudar tanto clubes quanto agências nos seus projetos esportivos, desde terceirizar uma área de análise de mercado, por exemplo, para um clube, até estruturação de projetos de SAF, né? Então, clubes que estavam mudando do modelo associativo para o modelo de SAF, estruturar todo o projeto esportivo, né? Então, como é que vai funcionar a categoria de base, estilo de jogo, estrutura física. Então, todo o processo a gente faz junto aos clubes. E nesse processo aí, nessa contato mais próximo com os clubes, a gente identificou que existe um gap de tecnologia, de digitalização de processos, né? Então era muito comum, né? Vocês acompanhavam ali certamente as notícias, ainda acontece isso de clube perder atleta por causa de contrato, né? Às vezes o contrato do atleta estava chegando no final, quando o clube ia renovar, o atleta não tinha interesse em renovar e o atleta sai no final do contrato, sem custo nenhum para o clube, né? Sem gerar nenhum valor para o clube. Então, esse é um exemplo, né, de falta de digitalização de processos. E aí, nisso, a gente entendeu que poderia entregar esse nosso serviço através de uma plataforma. Existia uma plataforma no mercado chamada Rede do Futebol, que não sei se algum de vocês conheceu, mas ela tinha uma base de dados de atletas brasileiros, especialmente, mas também de competições de base. Nós somos aqui do Rio Grande do Sul também, né? Então, tanto o pessoal do Futre quanto eu, que era do Rede do Futebol, somos aqui do Rio Grande do Sul. A gente se conheceu, viu que tinha o mesmo propósito, nos juntamos e relançamos essa plataforma com o Futilink, nome de Futilink, em que a gente traz toda a parte de banco de dados, de informações que o Rede do Futebol tinha, integrado a uma visão mais de processos do Futre, né? Então, essa é a nossa plataforma Futilink, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Só para dar uma visão para vocês aí dos clientes que são dos clubes que são nossos clientes na plataforma, né?
Então a gente tem aí quase toda a Série A, aí, tirando alguns 4 clubes, se eu não me engano, que não são clientes. Temos também clubes já no exterior também, o Real Valladolid da Espanha, através ali do grupo do Ronaldo, né? O Albion também do Uruguai também é um clube que já utiliza a nossa plataforma. E aí diversos clubes que às vezes não tem nem divisão ainda nacional, mas que são clubes que já estão estruturados. Normalmente são clubes que já são SAF, estão migrando para o modelo de SAF, já tem uma visão diferente de investimento, de captação de atletas, especialmente na base, né? Então eles acabam vindo aqui e utilizando a nossa plataforma. Então, bem resumidamente, este é o Futuri e este é o Futilink. Vocês estão enxergando a minha tela, né? Só para ter certeza. Sim. Sim. Tá? Não, porque às vezes acontece, né? Às vezes, o Teams aqui ele é um pouco diferente aqui do que a gente está acostumado a utilizar. Deixa eu mudar aqui agora para mostrar para vocês, então, a plataforma. Vocês estão vendo aí a tela do Futilink? Beleza. Essa é a tela inicial, tá? Depois de fazer o login. Então, vocês, como comentei ali, vocês receberam ou vão receber aí o acesso. Depois ali eu mando os dados de contato para quem não conseguir receber. Eu mandei por e-mail, tá? Para todos os e-mails que estavam cadastrados ali que o Pena tinha me encaminhado, né? Essa primeira tela é uma tela de início de trabalho aqui, né? Eu vou tentar focar um pouco mais aqui no que é o desafio de vocês, que é essa parte de mais de mercado, né? Então, o Vote Footlink é uma plataforma mais voltada à área de mercado, tá? A gente tem informações, por exemplo, de desempenho de atletas, mas são extraídas das súmulas. Então, o que a gente vai ter de informações de desempenho, né? Vai ter minutagem, vai ter cartões, se fez gol, não fez gol, se saiu como titular, se ele saiu no banco, se entrou, se saiu do jogo. Então, as informações básicas de súmula, né? Para o profissional, existem outras plataformas que têm muito mais informações, né? De dados, o iScout, até plataformas públicas como o SofaScore, por exemplo, tem informações bem mais completas de desempenho. Mas quando a gente está falando de competições de base, o que a gente tem é muita coisa, já, porque competições de base tem muito pouca informação. A gente tem competições sub-11, sub-12, temos também feminino também, que é um outro mercado também que não tem muita informação, então a gente tem esses dados aqui dentro da nossa plataforma, tá? E aí aqui em cima também pode alternar e visualizar só masculino e feminino, né? Ou visualizar, como eu estou vendo aqui, uma mescla dos dois. Essa tela inicial aqui, ela basicamente tem os últimos atletas que foram visualizados aqui pelo usuário, né, que está logado. E aqui no meio a gente traz algumas informações, como, por exemplo, registros no BID, aqui de atletas, apenas de atletas que eu monitoro na plataforma. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Mas aí qualquer alteração que aconteça no contrato desse atleta junto à CBF é informado aqui no feed aqui dessa tela inicial. Além de outras informações aqui, por exemplo, até notícias que a gente coloca mesmo aqui, informações da plataforma e às vezes informações de mercados também, né? Aí já entrando um pouco mais aqui na plataforma, dentro do que é o processo de vocês, né? Olhando uma visão de quem está procurando oportunidades aqui dentro do mercado. A primeira página aqui, a primeira funcionalidade normal para esse processo é a busca de atletas, né? Então aqui a gente tem uma lista aqui de atletas, uma série de filtros que a gente pode utilizar. Temos aí já mais de 600 mil atletas registrados na plataforma. E aqui uma coisa importante, os atletas registrados no Brasil, independente se são atletas brasileiros ou atletas estrangeiros, né, mas que jogam no Brasil e estão registrados junto à CBF, a gente tem todos eles dentro da plataforma. Desde atletas de 7 anos já de idade, a gente já tem atletas de 7 anos de idade dentro da plataforma, até atletas que jogam no profissional em todos os clubes. Nós também temos atletas que jogam em clubes do exterior. Só que aí a gente utiliza uma série de outras fontes de informação. Pode ter algum gap ali de um atleta que tenha eventualmente já se transferido de um clube para outro, ou faltar alguma informação, por exemplo, de prazo de contrato, né? Mas entrando aqui, fazendo alguns exemplos aqui só para a gente ilustrar, né? Pegar, por exemplo, aqui primeira divisão do Brasil, e aí alguns filtros que são bastante utilizados, né? Por exemplo, a questão de contrato. Então, eu quero pegar atletas que estão vencendo o contrato agora no meio do ano, são atletas que já podem assinar um pré-contrato. Então, aqui eu já tenho uma lista de atletas disponíveis, e aí dentro do processo aqui já de mercado, né?
Então, eu posso identificar aqui, por exemplo, o Atirson do Bragantino, 21 anos, atacante. Esse atleta me interessa, eu clico para monitorar esse atleta. Então, no momento que eu clico para monitorar ele, qualquer alteração que aconteça no contrato dele vai ser informado naquela tela inicial que eu mostrei para vocês ali do feed, né? Então, aquele feed ali com os contratos. Se acontecer alguma alteração no contrato do Atirson, seja uma rescisão, seja uma prorrogação, uma mudança salarial, vocês são informados lá naquele feed na tela inicial. Uma outra forma já mais avançada, né? Então aqui eu posso ir identificando essas oportunidades e começar a monitorar esses atletas. Mas, eventualmente, cada clube tem o seu processo, tem a sua lógica de organização desses atletas monitorados, né? E uma outra forma de poder qualificar essa classificação deles é a possibilidade de poder criar listas, né? Então, eventualmente, vou criar uma lista aqui de um atleta. Por exemplo, eu vou ter aqui, por exemplo, um de extremas, né? Mas eu posso criar uma lista nova aqui com as informações. Por exemplo, para quem trabalha com agência, né? Esse exemplo aqui inclusive um exemplo que eu usei com um agente, que ele era um ex-atleta, ele tinha jogado em diversos clubes do mundo, assim, aquele atleta fica abaixo do radar, assim, né? Que a gente não sabia que era atleta, mas que jogou em um monte de mercados aí espalhados pelo mundo. E ele comentou comigo assim, pô, eu consigo identificar um atleta que tem mais o perfil do mercado da Itália, o mercado da Suíça, que foram os países em que ele jogou. Então a gente começou assim, pode, eu posso criar aqui uma lista e dizer que o Atirson é um atleta que tem perfil para jogar na Itália. Então eu vou selecionar ele aqui, vou ficar registrado. Depois, mais adiante, eu mostro para vocês como é que a gente visualiza essas informações aqui né, utilizar isso na prática para dentro de uma necessidade. Né? Uma outra maneira também que eu posso fazer é incluir ele em projetos. Depois eu vou explicar ali como é que funcionam os projetos, mas aqui, através dessa lista, eu posso adicionar ele também em projetos, tá? Então, aqui é uma maneira de organizar essa apresentação desses atletas. Eventualmente, eu posso ter a situação de ter algum atleta que não esteja na nossa plataforma. Então, atletas, especialmente atletas de base, né, que nem todos vão estar registrados junto à CBF. Então, ou eventualmente um atleta que é sub-15, por exemplo, do Equador, né, ele não vai estar aqui na nossa plataforma. Então, isso aqui, até a pedido de alguns clientes nossos, a gente incluiu a possibilidade de poder adicionar atletas na plataforma. A diferença é que esses atletas aqui, eles ficam disponíveis apenas para a organização, seja clube, seja agência, que inseriu essa informação. Ela não fica pública na plataforma, então é como se vocês tivessem uma base de dados própria, além da que já nossa plataforma já oferece. Né? E aí tudo que eu vou mostrar aqui pode ser feito num atleta, pode ser feito também nesses atletas que são inseridos dentro da plataforma. Já entro no perfil de um atleta ali, mas só para mostrar para vocês, aqui nós temos os clubes brasileiros, né, organizados aqui por série. Esse verificado aqui, esse selinho indica os clubes que são nossos clientes, né? Temos aqui também clubes, os clubes estrangeiros, organizados aqui por país também, e aqui organizados por série, né? E eu tenho a possibilidade também de ver que todos os clubes que são clientes Futilink. Aí aqui, na licença que eu liberei para vocês, aqui não tem essa possibilidade, né? Até porque é uma licença mais de demonstração, mas para para clubes e para agentes, tem a possibilidade de falar diretamente com os clubes. Então tem uma ferramenta de chat aqui, que é possível falar com os profissionais que utilizam o Futilink aqui desses clubes, né? Tanto diretamente com o clube, quanto sobre um atleta que pertence àquele clube. Dentro dos clubes, a gente organiza os atletas aqui ó, por exemplo, na minha licença tem aqui o botão, né, de falar com o clube. Dentro dos clubes, a gente tem eles organizados em profissional, os emprestados, os amadores e o feminino. Aqui no profissional, o conceito é o contrato, né? Então, se ele tem um contrato profissional, ele aparece aqui dentro dessa aba. Se ele tem um contrato de formação ou de iniciação, ele entra dentro de amadores. E aí o feminino tem o feminino. Aqui a gente pode ver, inclusive, o feminino ele também vem com essa divisão, né? Profissional, emprestadas e amadoras. Mas aqui na visão genérica que a gente junta, a gente deixou o feminino separado. Porque a grande maioria dos clubes que utilizam aqui, utilizam no masculino mesmo, né? Pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, me interrompam, tá? Estou aqui à disposição também para a gente aprofundar no que vocês acharem necessário aí. Dentro de um atleta, eu vou ter aqui as informações aqui, então, do Everson, do Atlético Mineiro. Eu tenho as informações do clube, né, o Clube Atlético Mineiro, o contrato, então, até qual é a validade dele, né, até quando vai o contrato dele.
No caso aqui da minha licença, que tem essa possibilidade de fazer a mensagem, eu posso falar com o Atlético Mineiro sobre o Everson, e se o agente aqui deles fosse nosso cliente, teria também uma possibilidade de poder falar com um agente sobre o Everson, né? E como eu comentei, a parte de desempenho, ela considera aqui as informações de súmula, né, das competições aqui, então, do Brasileirão, da Libertadores, os campeonatos que ele participou, minutos jogados, né, jogos em que ele jogou, que ele iniciou como titular ou no banco, aqui no caso gols, mas um goleiro não tem, né, mas tem também cartões, 2 cartões amarelos e cartões vermelhos também. Aqui entra algumas ferramentas de mercado também, tá? Então, eu estou no meu processo, eu estou avaliando o Everson, eu posso ir registrando aqui ao longo do tempo anotações sobre o Everson. Anotações que podem ser em texto, quanto pode ser também adicionar aqui algum arquivo que eu entenda que seja interessante para trazer para esse histórico de observação do Everson, né? Então, eventualmente pode ser uma lesão na coxa, qualquer informação que seja relevante, que uma convocação, uma lesão, brigou com o técnico, está satisfeito, está insatisfeito, qualquer informação que seja interessante, relevante, mas que seja mais informal, que seja mais rápida, pode ser registrada aqui para ter esse histórico do Everson, né? Então, conversando com os clientes, eles orientam as pessoas ali, os observadores, a fazer exatamente isso. Eles registram todas as informações para ter uma base de conhecimento sobre esse atleta ao longo do tempo. Uma outra maneira de fazer mas aí mais formal para avaliar o Everson é a possibilidade de eu poder criar uma avaliação sobre ele. Seria um relatório de scout, que mais ou menos, né, do atleta. Eu tenho aqui a possibilidade de poder adicionar as avaliações, seleciono aqui qual é o direcionamento que eu quero dar aqui para esse atleta dentro desse processo, pode ser monitorar o atleta, uma prioridade aqui alta, média, baixa, e eu seleciono um modelo de avaliação. São modelos que a gente definiu aqui, né, com base na nossa equipe de consultoria aqui que definiu esses modelos, mas a gente customiza isso para clubes e agentes também que tenham protocolos aí específicos de avaliação, a gente faz essa customização também para cada um deles, né? E aqui eu posso colocar o meu parecer com pontos positivos, né, pontos a desenvolver, o extracampo, então eu vou registrando aqui informações desse atleta. Eu posso avaliar ele também de uma forma mais quantitativa, né, qualitativa, que é uma visão aqui de projeção geral, tático, e aí para cada um desses aspectos a gente tem subaspectos, que pode dar uma meia nota aqui, né, uma meia estrela ou uma estrela completa. No final dá uma nota aí, pode ser de 0 a 10, pode ser também de 0 a 5, né? E eu vou criando aqui uma avaliação desse atleta. Eu vou colocar aqui aleatoriamente, aqui só para a gente finalizar. Ele dá um gráfico aqui mostrando aqui mais ou menos a visão geral desse atleta. Posso colocar aqui também um contexto da equipe da liga em que ele atua, porque muitas vezes o atleta está jogando numa liga muito fraca e ele tem um destaque muito grande, ou o contexto da equipe, a forma como a equipe joga, favorece ou não as características desse atleta, né? Eu salvo aqui essas informações, isso fica registrado junto à ficha do atleta. Então aqui eu tenho todas as avaliações que eu fiz do Everson ao longo do tempo, e nessa visão aqui é uma visão de lista, mas eu também posso ver isso numa visão de gráfico, em que eu vejo na média como ele foi avaliado ao longo do tempo pelos meus observadores, né? Então, na visão tática, técnica, eu posso ver também a evolução dele em cada um dos aspectos, se ele está evoluindo ou não está evoluindo, né? Então, ao longo do tempo, eu vou criando essa visão aqui sobre o Everson, né? Sobre minha avaliação sobre o Everson. Eu tenho aqui a possibilidade também de visualizar informações de carreira dele, então todos os contratos registrados junto à CBF, as transferências que ele teve também ao longo do tempo, o desempenho, né, como eu comentei ali, da parte de consolidado das súmulas, né, os jogos em que ele participou, e eu tenho também aqui a possibilidade de ter um relatórios pro, que aí é mais para a gente, mas também pode ser utilizado também pelos usuários, que é a possibilidade de eu poder subir aqui relatórios, um link para um vídeo, por exemplo, né, os highlights do atleta, ou um arquivo em PDF para eu subir também relatórios mais qualificados desse atleta. Além disso, eu posso gerar um relatório aqui por dentro da plataforma sobre o Everson. Então ele já traz aqui uma visão aqui uma ficha, né, uma ficha mais básica do atleta. Aqui vem o escudo do clube, né, quando tem as informações. Aqui, como está uma versão demo, não aparece aqui essa visualização. E aí eu vou inserir qual o conteúdo desse relatório que eu quero apresentar aqui, gerar para
minhas informações. Então, eu também vou estar colocando aqui características gerais, que aí é o parecer aqui, né, do observador. Eu posso colocar aqui informações de negociação, então, nome do agente, telefone, WhatsApp. Caso o agente seja nosso cliente, já traz essas informações já preenchidas. O investimento, o salário, né, que já foi levantado já junto ao agente ou ao clube do atleta. Posso subir também imagens aqui, eventualmente, um mapa de movimentação de jogo do atleta. Eu posso selecionar uma avaliação que eu tenha feito dele. Então, eu coloco aqui a avaliação que eu fiz do Everson, com a sua visão geral aqui, e todo o histórico de carreira. Aí eu seleciono, né, o que eu entendo que seja mais interessante de ter nesse relatório do Everson. E aí eu posso exportar isso aqui para um PDF e gerar isso aqui e disparar por WhatsApp, por e-mail, imprimir, né, pela forma que for mais adequada para conversar ali com quem vai tomar a decisão da contratação ou não desse atleta. Então, através da plataforma, a gente consegue gerar isso rapidamente aqui, um relatório sobre esse atleta. Além dessas informações aqui de clubes... Oi. Legal. Depois eu vou te mostrar outras coisas ali que a gente tem nessa linha de relatórios aqui que são bem bacanas. Dentro de competições, aí, especialmente para quem trabalha com base, né? Então, como eu comentei, a gente tem aí mais de 40 competições de base brasileiras dessa temporada, né? Então, Paulista Sub-20B, Sub-14, Sub-13, Sub-20, Brasileirão Sub-17, Mineiro. Então, aqui a gente tem diversas, a nossa cobertura de competições de base ela é bem completa mesmo, né? E o que é interessante aqui, eu vou entrar numa competição aqui qualquer, né? Então, o CBF Brasileiro Sub-17. Aqui a gente tem todos os clubes que estão jogando a competição. A gente traz aqui também uma visão da média de idade dos atletas no início da competição, né? Porque eles, ao longo do tempo alguns vão fazendo aniversário, então pode mudar. Então, quando iniciou a competição, qual era a média de idade do elenco que estava inscrito na competição, né? Dentro de cada clube que a gente traz os atletas, né, que estão inscritos ali com as suas informações. Eu vejo aqui também os jogos, né, que eles participaram, né? Então, da América com São Paulo, Corinthians. Eu tenho a possibilidade de visualizar aqui a súmula também. Então, ele vem aqui, né, o link direto para a súmula oficial da partida. Então, para facilitar o acesso a essas informações, né? Eu vejo também a artilharia da competição. Aqui a gente desempata por tempo aqui, né, por minutagem jogada aqui. Então, atletas que jogaram menos tempo, aqui, por exemplo, tem dois que fizeram 2 gols, jogaram exatamente o mesmo minuto, mas vê aqui que jogou mais tempo para fazer 2 gols, né? Então a gente desempata pelo menos minutos jogados, né? Tem todos os jogos da competição também, organizados aqui agrupados por data. E essa funcionalidade que é super importante, que os nossos clubes utilizam bastante, que são os atletas precoces, né? Então, atletas que estão disputando essa competição, mas que não são dessa categoria. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Grêmio tem aqui, ó, de atletas de 15 anos jogando sub-17, atletas com uma boa minutagem, né? E eu posso ver isso tanto por minutos jogados quanto por data de nascimento, e qual é o atleta mais jovem inscrito nessa competição. Então, isso aqui, para os clubes que fazem captação, é muito importante, né? Eles olham muito essa informação, que indica, às vezes é uma estratégia do clube, né, para acelerar o desenvolvimento de um atleta, às vezes é porque o atleta já está num estágio mais avançado de desenvolvimento, então eles olham muito essas informações. A gente, inclusive, vai trazer também competições profissionais aqui, porque é uma solicitação que os clientes nos passaram, né? Por exemplo, pô, quero ver os atletas precoces que estão jogando a Série D, que estão jogando a Série C, ou que estão jogando um estadual, a Série A2 do Paulista. Então a gente também vai trazer essas competições aqui em breve dentro da plataforma para pegar esses atletas jovens, né? Esses atletas precoces aí que já estão jogando essas competições profissionais. Entrando aqui na parte de análise de mercado, aqui eu fecho a minha apresentação aqui, porque eu acho que aí é onde a gente brinca que é a oficina do departamento de mercado, né? Então aqui, trazendo aqui, iniciando de trás para frente, aqui eu tenho todas as avaliações que foram feitas ao longo do tempo de todos os atletas, né, que foram avaliados. Então eu consigo visualizar aqui todos os atletas que a gente avaliou. Consigo ver isso numa visão de relatório também, então por analista, o direcionamento que foi dado para cada uma das posições também desses atletas, os que foram direcionados para a contratação, crescimento dele, pegar também outros gráficos para ter essas visões, né?
Eu posso fazer filtros aqui também por período, quero ver dos últimos 3 meses quais foram as avaliações que a gente fez, por modelo de avaliação, por clube, né, por avaliação geral, né? Então eu quero ver só atletas acima de 4 estrelas. Então a gente consegue também fazer esses filtros aqui através dessa plataforma aqui. Aqui no monitoramento a gente lista todos os atletas que a gente está monitorando na plataforma, né? Então todos os que foram marcados para monitoramento. E aqui entram aqueles hacks ali que eu estava comentando ali de utilização da plataforma, né? E eu vou dar um exemplo aqui real que um cliente meu me comentou. Ele falou assim, pô, um gerente meu me solicitou a contratação de um zagueiro canhoto construtor. E aí ele me explicou como é que ele fazia para se organizar, né? Ele falou, pô, a posição eu já tenho, né? Tenho informação aqui, por exemplo, de quem é zagueiro, eu tenho informação do pé preferencial dos atletas que eu monitoro, e eu tinha aqui uma lista com essa característica, um atleta construtor. Então ele tinha essa lista aqui organizada. Ele rapidamente fez aqui uma seleção aqui de atletas, né? Seleciono todos os atletas que eu visualizei e eu clico aqui para gerar um relatório. Então aqui rapidamente eu gero um relatório com todos os atletas com aquelas características. Então aqui o Wagner Leonardo, Raul Gustavo, Thiago Barbosa, Tite, Robert Renan. E aí eu defino o que eu quero apresentar, né, de conteúdo para cada um desses atletas aqui no meu relatório. Pode ser a avaliação, por exemplo, né? Eu posso trazer só a avaliação desses atletas. Aí, obviamente, os atletas que não têm avaliação não aparecem, mas eu rapidamente que consigo gerar um relatório, exportar isso em PDF e aí também, né, entregar ali para o meu gestor para tomar a decisão sobre aquela contratação ali ou não. Né? Porque às vezes acontece isso, né? Às vezes acontece de um atleta machucou, né? Aí, pô, o meu lateral direito rompeu o ligamento, eu preciso contratar um substituto. Eu já tenho aqui mapeado algumas opções. Então, rapidamente eu já consigo entregar isso pro gerente que vai tomar a decisão ali sobre a contratação. Né? Além disso, eu tenho todos os relatórios que eu gero dentro da plataforma, ficam registrados aqui, né? Algumas informações eu insiro diretamente no relatório. E aqui tem uma funcionalidade que é bem bacana, que ela é funcionalidade de projetos, que ela foi criada em cima de uma necessidade que a gente tem clubes que todo o departamento de futebol acessava a plataforma. Então, base, profissional, masculino e feminino, né? E aí chega essa época do ano aí de montagem de elenco, por exemplo, de janela de transferências, essa informação é uma informação muito sensível e restrita a poucas pessoas, né? Então nós criamos essa funcionalidade de projetos em que quem visualiza o projeto é apenas quem criou o projeto ou foi convidado a editar ou colaborar com esse projeto. Então aqui eu tenho um projeto aqui do elenco 2025-01, né? Eu posso convidar aqui outros usuários para participar junto comigo dentro desse projeto, ou eu posso trabalhar sozinho aqui da plataforma. Ele funciona no modelo aqui tipo Trello, né? É um board em que eu posso customizar aqui os nomes das etapas, posso criar outras etapas aqui também dentro da plataforma e eu vou adicionando aqui dentro atletas que sejam que eu estou monitorando, né? Eventualmente ou que eu esteja aqui botado aqui extremas, ou que eu esteja querendo buscar aqui no mercado, posso fazer a busca direta aqui dentro do sistema ou procurar, por exemplo, pelo Artirson aqui que a gente tinha selecionado, né? Vou botar o Artirson e o Moisés aqui. Eles vêm aqui automaticamente aqui, eu posso mover eles dentro dessas colunas, né? Para cima, para baixo também. Aqui tem uma funcionalidade legal que é eu posso ir registrando informações sobre esse atleta e aqui eu consigo, inclusive, importar comentários que foram feitos lá naquela tela de anotações, né? Quando a gente estava vendo lá o Everson, por exemplo, eu coloquei aqui, né, lesão na coxa, eu posso importar esse comentário aqui para dentro do meu projeto e ir registrando informações adicionais sobre ele também. Posso também botar aqui quem é que indicou, né? Que às vezes foi um conselheiro que indicou, às vezes é o técnico, então colocar aqui também quem foi a pessoa responsável pela indicação, né? E além de eu poder fazer essas movimentações aqui todas, eu posso também gerar um relatório no formato de time sombra. Então eu entro aqui dentro de time sombra, posso criar diversos times sombras aqui também, né, com modelos diferentes. Alguns clubes, por exemplo, usam essa funcionalidade para cobrir competições. Então, pegando lá a copinha no início do ano, vou selecionar aqui todos os atletas que eu estou observando na copinha que nos interessam, e depois eu posso gerar time sombra, seja por, por uma seleção da competição, mas pode ser por ano, né, por ano de nascimento.
Então eu consigo fazer mais ou menos vários times sombras aqui dentro desse mesmo projeto, né? Então vou botar um número qualquer aqui. Eu posso selecionar aqui o campo, se eu quero usar um campo no formato de áreas, por corredores, ou o campo padrão, né? Selecionar aqui uma visão de esquemas para posicionar aqui os atletas no campo, e selecionar aqui cor de campo, que às vezes a gente tem que considerar que o Corinthians, o verde não dá para usar do Corinthians, então a gente usa o outro campo. Então a gente tem que levar em consideração também essas... tanto é que tu vê que a nossa cor já é uma cor que não tem, né, ela é um roxo, que assim, né, então ela foi pensada já para evitar esse tipo de problema. Aqui a gente pode mover os atletas dentro do campo, né, também para posicionar eles aqui dentro do relatório. Eu posso mudar aqui o nome da posição, por exemplo, porque cada clube às vezes usa uma nomenclatura específica, né? E aí eu posso adicionar atletas para essa posição. Eu vou colocar aqui aleatoriamente, vou botar até o Adrielson aqui, que é zagueiro, aqui, que não tem nada a ver, mas vou botando aqui só para ilustrar, né? Então eu seleciono todos os atletas, eu posso mover aqui esses atletas também, a ordem deles, né? Então aqui, por exemplo, boto o Alejandro primeiro. Eu posso também definir uma cor para isso. E aí aqui é bem subjetivo, né? Cada clube usa com a sua lógica, que pode ser o atleta mais jovem, mais velho, mais experiente, mais caro, mais barato, que joga no Brasil, que joga fora do Brasil. Então, cada um cria com a sua lógica. Então, aqui eu tenho uma lista aqui de atletas. Posso fazer isso para cada posição, né? Para criar o meu time sombra aqui completo. E no final eu gero um relatório, que é aquele mesmo relatório que eu já mostrei para vocês. A diferença é que a tela inicial desse relatório, ela é o campograma, né? Então, você sabe melhor que eu que muitas vezes o futebol tem que ser mais visual, né? Assim, né? As informações muito detalhadas assim acaba complicando aqui. Então aqui a gente claramente já vê, o Alejandro é o primeiro aqui da lista, ele é amarelo porque ele é mais caro, sei lá, eventualmente, ou ele é um valor intermediário. Então rapidamente aqui o gerente olha aqui, já tem aqui uma visão das opções, e depois eu tenho o relatório completo de cada um deles aqui, né? Com as informações que eu quero adicionar aqui para cada um deles. Da mesma maneira, também clica aqui para gerar um relatório e dispara aqui para a gerência ali para utilizar, né? E aí, além disso, dessa parte de análise, a gente também tem aqui as agências, né? Que aí são nossos clientes, as agências com seus atletas. E aí, entrando em cada uma dessas agências aqui, a gente vai ver os atletas que elas representam, né? E aí, nesses atletas, né, no meu caso aqui, que tem essa licença para poder falar aí com a gente, eu posso clicar aqui para falar diretamente com a Brown Sports, por exemplo, sobre esse atleta de juventude aqui, o Pedro Branco, né? Então, uma visão bem rápida da nossa plataforma aqui. Eu espero que ela ajude vocês aí no projeto do trabalho do curso, né? É muito voltado a essa parte de organização mesmo do processo, de digitalização do processo de mercado, né? E especialmente a parte de competições de base e também todos os atletas brasileiros aqui, né, de uma maneira geral, né? E aí estou à disposição de vocês também para dúvidas ou o que vocês tiverem de informação. Valeu, Valdemar. Pá, tudo bem? Boa noite. Uhum. Boa noite. Cara, então, eu tô atualmente no Guarani de Bagé, trabalhando como analista de desempenho aqui. Já passei por outros clubes mais ou menos nessa faixa, né? Série D, Gauchão, essas Sim. coisas assim. E eu até é, citei o Futlink em um deles, que eu achei que o trabalho de base ali podia ser melhorado. Mas eu queria saber de você, que tá trabalhando nessa plataforma e tem os clubes dando feedbacks. Se tu acha que um time que joga uma competição por ano, joga 3, 4 meses e vai tocar uma base com às vezes uma categoria, duas apenas, tu acha que é Uhum. válido fazer um investimento no Footlink? Eu sou bem suspeito para falar, né? Mas assim, mas certamente vale, porque além de ter acesso a algumas informações, né, especialmente de base ali, mas a gente tem atletas né, de todos os atletas registrados na CBF nós temos na plataforma, tá? Então, quando eu falo isso, eu não falo figurativamente, ele é literalmente isso. Todos os atletas registrados na CBF estão ali, independente de divisão gaúcha, paulista,
primeira, segunda, terceira divisão, todos estão registrados, estão lá, né? Seja profissional, seja base. Então, vai ter acesso a essa base de dados completa, que vai facilitar também, né, a pesquisa para encontrar esses atletas, vai facilitar encontrar informações sobre eles também, organizar o processo, né? Porque senão tu vai fazer isso num Excel, né, vai ter uma tabela Excel lá com as informações, depois vai ter que gerar um PDF, um PowerPoint para apresentar para o gerente, né, eventualmente, um doc. Então ele acaba facilitando esse processo. E o que é nosso intuito também, né? É que o analista, ali, o observador, ele trabalhe naquilo que ele gera valor, né? Ele não gera valor fazendo PowerPoint, ele gera valor fazendo observação de atleta, né? Então, se eu perco 2 horas, 1 hora para fazer um PowerPoint para apresentar as opções, ou para conseguir desenvolver um Excel, e aí a pessoa, quando começa a desenvolver Excel, começa a desenvolver macro para fazer, quando vê, está fazendo quase um sistema ali dentro do Excel, acaba fazendo coisas que não fazem parte da tua entrega de valor, né? A entrega de valor é entregar a informação dos melhores atletas para o clube, né? E aí, dependendo do clube também, o timing disso é importante numa negociação, né? Às vezes tu chegar antes de um atleta faz a diferença numa negociação, né? Então, essa rapidez, essa agilidade que a gente dá, essas informações, elas são bem relevantes. Além disso, a gente tem dentro do Footlink ali, eu não apresentei para vocês ali que não faz parte do escopo de trabalho de vocês também, mas a gente tem um mercado de transferências também online, em que pode ser anunciado os atletas, eventualmente, tanto do clube anunciando um atleta no mercado, como também a necessidade de um atleta, né? Então, eu estou procurando um atleta de determinada característica no mercado e eu posso receber essas indicações de agentes e de clubes também. Então, é uma possibilidade também que tem dentro da plataforma de negócio, né? De conectar ali com... Fora a questão de network, né? Posso conectar com todos os clubes e agentes que estão já presentes ali dentro da plataforma. Aliás, o Guarani de Bagé a gente fala bastante, né? O Tato lá, né, que é o presidente, né? Porque a gente tem 3 pessoas da equipe que são de Bagé, né? Então, o Eduardo, que é nosso CEO, é de Bagé, o Emílio é de Bagé também, que é outro sócio, e o Inácio, que é da nossa equipe comercial, também é de Bagé. A gente conhece bem o Guarani de Bagé ali, a gente já conversou com o pessoal lá para levar o Footlink, né? Pode ser até uma negociação mais direta ali entre o nosso CEO ali com o Tato para viabilizar aí a utilização da plataforma. Ó, vamos ver, hein? Me interessa. Não, pô. Deixa eu até deixar aqui o meu contato. É, vou até deixar aqui o meu contato para vocês, ó. Qualquer dúvida que tiverem também ali na utilização da plataforma ali na versão demo. Vocês chegaram a verificar se receberam o e-mail? Eu fiz uma coisa que eu nunca tinha Eu feito ali recebi no, um. no Gmail, que eu programei o envio com um horário, nunca tinha feito isso. Aí Eu deixei recebi. disparar, eu deixei organizado para disparar às 8h30 ali o e-mail. Aqui na Isso loja. aí. E, gente, outra coisa importante também, né? A gente ouve muito os nossos clientes, né? Então a gente cria a plataforma em cima das necessidades deles. Se vocês aí utilizando a plataforma, vocês entenderem assim, pô, se tivesse isso aqui, facilitava um monte de minha vida, uma sugestão, uma ideia que vocês acham válida, dá pra gente, a gente está totalmente aberto, tá? A gente gosta muito e faz questão de ouvir os nossos clientes aí sobre feedbacks de melhoria da nossa plataforma. Então, vocês agora, né, utilizando pela primeira vez aí, ainda pega o conhecimento todo que vocês adquiriram dentro desse curso, aplicando ali na plataforma, se vocês entenderem que tem algo ali que poderia facilitar, gerar um relatório, um filtro a mais, a gente fica à disposição aí, podem mandar as sugestões ali que a gente avalia de implementar na plataforma. Isso.
Hoje eu até estava pensando, né? Pô, a gente podia fazer um relatório no formato de PowerPoint, assim, para poder ter para tela, né? Chegaremos lá também, faremos essa alteração também. Isso aí. A licença de vocês está liberada até o dia 8, né? Que é o dia da apresentação, né? Final ali. Aí tem alguns limites ali para atletas monitorados, projetos. Eu passei essa informação também no e-mail ali, né? Então, qualquer probleminha que tiver também, vocês avisem. Legal. O Michel é um parceiro nosso aqui também. O Marcelo é um parceiro nosso aqui também, um cara bem legal, né? Da Donassi. É. Eu vou até deixar aqui para vocês uma sugestão de conteúdo. Falou do Marcelo, né? A gente fez uma entrevista com ele aqui num dos nossos podcasts. É bem legal porque ele conta, mandei aqui no chat, ele conta um pouco da trajetória dele, da história, como é que ele se tornou o diretor ali, executivo do Al Nassr, e o cara que foi responsável por receber o Cristiano Ronaldo no clube lá. É bem bacana, assim, a trajetória dele é legal ali, porque ele foi atleta de futsal, né? Ele rodou, e aí, como é que ele acabou como diretor executivo, né? Mas foi bem bacana contar essa trajetória. Primeiramente, boa noite. Talvez isso daí tenha sido até mencionado, que eu acabei entrando no meio. Mas com relação a valores de atletas, não que seja necessariamente para o nosso trabalho, mas pensando naquela área de agenciamento, vocês têm faixas salariais ou valores de mercado igual tem o Transfer Market ou o Capology? Não, nós não temos. A gente está desenvolvendo, inclusive, um algoritmo de valuation nosso. O transfer market mesmo, né? Todo mundo sabe que também não tem Oscila pra ciência caramba. nenhuma, né? É meio assim um consenso sobre quem diz quanto vale aquele atleta, né? Não tem um Uhum. algoritmo, alguma coisa que passa por trás, né? A gente faz esse trabalho hoje já para os nossos clientes ali na parte do Pro, né? Que é a nossa consultoria. A gente faz o valuation do atleta com base em dados, mas a gente faz por demanda, a gente não faz isso aberto, até porque demandam dados, né, de alguns dados específicos de desempenho, convocações, então tem algumas informações, tipo passaporte, são coisas que influenciam no valuation do atleta, né? Então a gente está, provavelmente esse ano a gente vai ter colocar esse valuation aí dentro da plataforma, até para dar alguns insights para clubes também, né? Pegando atletas jovens, por exemplo, né? A minutagem do atleta jovem é algo que interfere diretamente no valuation do atleta, né? Então, pega aí vendas, por exemplo, que a gente teve no Brasil no último ano, pelo menos, a do Vitor Reis ali, né? Um zagueiro jovem com uma minutagem alta do Palmeiras foi vendido por um bom valor ali, né? Para o Manchester City. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, do Gabriel Carvalho do Inter também, que teve uma minutagem no Brasileiro do ano passado, também foi vendido por um valor alto, né? E essa é uma moeda que os clubes valorizam, olha um pouco, né?
minuto jogado do atleta de base. Então, são coisas que influenciam aí, que a gente vai trazer para o nosso algoritmo para gerar esses insights, né? Às vezes, tu dá um pouquinho mais de minutos ali, 50 minutos a mais, sei lá, 120 minutos a mais um atleta numa competição ali num brasileiro, já é o suficiente para ele ter um ganho aí de valor, né? Mas, por enquanto, não temos ainda essa informação. Não, beleza. Obrigado. Sim. Legal, não, pode deixar. Eu te mando ali amanhã o acesso. Valeu, gente. Muito obrigado. Qualquer dúvida, avisem. Valeu.